Me perguntaram aqui, doutor, você fraciona basal ou toma em uma única vez? Então, Amanda, eu fraciono minha basal, sim, porque, assim, eu uso Lantus, né? E a Lantus, ela é uma insulina que, apesar dela ter 24 horas de ação, em muitos casos ela não vai durar 24 horas, principalmente em adultos, né, idosos, né? Então, nesses casos que tem um metabolismo mais acelerado, a gente pode ter faltar insulina ali nas últimas horas do ciclo, né? Eu já tentei fazer ciclo de aplicação uma vez ao dia com a Lantus, né? Então já tentei por bastante tempo e eu percebia que antes do horário da aplicação minha glicemia começava a subir muito, né? Porque a basal tem um papel de manter a sua glicemia estável, né? E aí, se essa basal acaba, né, antes de completar 24 horas, a sua glicemia começa a subir sozinha, entende? Então você está sem basal, ela já começa a aumentar. É isso que acontecia. Aí eu tinha que corrigir e aplicar basal para ela voltar para o alvo. Aí isso resolveu quando eu fiz o quê? Eu fiz o fracionamento da basal. Então eu aplico uma quantidade fixa, né, em um horário perto da manhã e aplico outra quantidade fixa agora de 9 horas, né? Então para mim isso funciona bem melhor porque eu percebo um padrão mais estável, né? Se essa insulina dura 18, 19, 20 horas no meu corpo, eu vou ter sempre um estoque ali constante, né? Fazendo em duas aplicações. Mas você tem que ver com o seu médico, né? Se isso realmente se aplica ao seu caso, né? Se realmente você tem essa necessidade de fazer esse teste da basal. Até porque não posso recomendar isso para alguém que eu não conheço, eu não sei, né, como que é a sua glicemia, se seria benéfico, né? E seria mais da área médica, né, Ângela? Essa questão de Exatamente. fracionamento de basal. Exatamente. Altura, atividade, exercício físico, como foi o sono dela, quanto que ela tá dormindo, quanto ela tá estressada, idade. Então, assim, várias coisas depende do quanto a gente vai aplicar de basal e como a gente vai fracionar essa basal. A maioria dos pacientes precisam de dois fracionamentos no dia. Mas tem gente que fica bem com uma aplicação só. Então, assim, é um fator muito individual. Precisa realmente de uma consulta, precisa mesmo de uma investigação, algo bem minucioso para a gente realmente ver qual é a necessidade de cada organismo. Sim. Esse caso que ela citou, deu 180 de manhã. Pode ser a basal? Pode ser o fracionamento que está faltando? Pode. Pode, mas também pode ser outras coisas, né? Então pode ser, por exemplo, um fenômeno do alvorecer, ou Exatamente. pode ser um efeito pé no chão, né? Que é outra coisa. Às vezes a glicemia dele começa a subir assim que ele levanta, né? Então aí teria que medir na hora mesmo que ele levanta para ver se está 180 na hora que ele acorda. Porque às vezes, isso a gente consegue ver no sensor. Às vezes a pessoa acha que ela está ficando alta a madrugada toda, mas na hora que a pessoa levanta, vai de 100 para 180, sabe? Isso Então, assim, é bem comum. Acontece porque quando a gente acorda, a gente tem uma descarga de hormônios energizantes, que são hormônios para a gente acordar. GH, cortisol, eles agem também ao longo do início, né, do finalzinho da madrugada para o início do amanhecer, né, que é o fenômeno do alvorecer, mas a gente também tem esse fenômeno quando a gente põe um pé no chão e acorda, né? A gente tem uma descarga assim dessa energia de alguns hormônios que fazem nossa glicemia subir. Então a gente tem que pesquisar, né? São muitos fatores que podem influenciar, então não é só a basal. Tem que ter uma pesquisa minuciosa mesmo, antes de uhum, sair ajustando o basal para não ter hipoglicemia, né? Que eu acho que é o nosso maior medo mesmo, assim, a curto prazo, é a hipoglicemia. uhum, é, sim, realmente, a basal insuficiente em alguns casos vai causar hiper, mas se você mexer na basal e deixar ela alta, ela pode causar hipo, né? Então ela tem que ser bem definida, ele tem que ter um ajuste preciso para ela realmente manter a sua glicemia mais paradinha no período de jejum, sabe? Então tem que ver nisso, né? Às vezes você fazer um teste com ele, né? Pula uma refeição. Vamos ver como é que sua glicemia se comporta, né? É um teste bom para basal. Então, por exemplo, vamos supor que ele faz uma refeição 8 horas da manhã, né?
acorda com 180. Você corrige e aí ele pula essa refeição, não aplica a insulina ultra rápida, aplica só a basal dele, né? E aí você vê antes do almoço, será que a glicemia dele vai variar muito? Será que ela continuou subindo muito sem ele comer, sabe? E aí você já consegue enxergar, às vezes, se você perceber que está elevando sem comer, provavelmente é uma falta da basal, né? Exatamente. O ideal quando a gente faz esse teste, né, da basal em jejum, é que não tenha uma variação muito grande, que não passe muito em torno de mais ou menos 30 miligramas por decilitro, né? Esse que é o Uhum, ideal quando a gente faz o teste da basal. Então, e é interessante que a pessoa não fique deitada, né? Ela continue fazendo suas atividades do dia normal, não que vai fazer exercício no dia, mas que fique em jejum, mas faça suas atividades normais do dia a dia, tirando o exercício físico e tirando a alimentação, a refeição do período. E aí a gente consegue avaliar realmente se a basal, como o Marcelo disse, tá alta, tá baixa. E aí tirar a conclusão, né? Se realmente precisa de ajuste ou não. Mas aí seria interessante se você é uma criança pequena, não fazer isso no momento que está na escola, né? Fazer com você monitorando e tudo mais, e fazer isso com a ajuda do médico. O médico uhum. sempre, sempre. Não faz sozinha. Não faz sozinha, porque tem que avaliar outros fatores, que nem a gente explicou, né? O fenômeno do alvorecer, o fenômeno do pé do chão, enfim. Esse corte é apenas um pedacinho da live que a gente grava no Insulina em Dose Dupla, toda quarta-feira, às 8 da noite, na rede vizinha. Segue a gente lá para você não perder a próxima. Você não pode deixar de sair, de viver a sua vida, né? Porque você tem medo de ter uma hiperglicemia, sabe? Eu vou deixar de sair com meus amigos, fazer um lanche, porque senão eu vou ter uma hiper, sabe? O, o diabetes ele pode limitar você, né? Se você não buscar métodos de contornar essas adversidades, né? Então, assim, a gente não pode deixar de viver, sabe? A principal característica da pessoa não pode ser, ela tem diabetes, então não pode comer nada fora de casa, sabe? Tudo bem que tem casos, assim, de crianças, onde é mais delicado, mas conforme a pessoa vai crescendo, conforme vai se desenvolvendo, tendo capacidade de aprender coisas novas, a pessoa consegue sim, né, ter momentos, né, onde ela vai viver além do diabetes. Então, o diabetes não pode ser o rótulo da pessoa, o diabético não pode comer nada, não pode sair. Isso tem que ter uma maleabilidade. A gente tem que aprender, não deixar de viver a vida por causa da doença, né? Então, é algo que eu quero deixar aqui, né, uma frase no final da live, né, não deixar de viver a vida por causa do diabetes, não deixar de sair, é entender realmente o que, que eu posso fazer, né, onde eu posso trabalhar, mesmo se você não usa insulina, né, questão da quantidade, né, o que, que eu posso fazer, uma estratégia antes de sair, né, para eu conseguir comer menos, se eu tenho dificuldade de comer menos, trabalhar a questão de comportamental com um nutricionista, ver o que que te impulsiona a comer mais, né, o que você não consegue ter moderação. Então, provavelmente tem pensamentos aí, crenças que estão te impedindo de ter um comportamento que vai te trazer saúde, né? Às vezes a pessoa exagera porque ela acha que não vai ter outra oportunidade de comer de novo, ou ela acha que já falhou e que está tudo perdido e que ela pode exagerar. Então, são crenças ali que vão fortalecendo comportamentos que levam para a perda da saúde, né? E a gente não pode deixar isso acontecer. Né? Eu tô falando isso porque isso vale tanto para o diabético tipo 1 quanto para o diabético tipo 2, sabe? O diabético tipo 2 ele não, ele tem que aprender a ter equilíbrio também, sabe? Em situações adversas, ele vai poder comer algo diferente e o ideal é que ele esteja preparado para isso, não é? Exatamente. E tanto para quem não tem diabetes, aprender a ter bons hábitos na alimentação. Essa parte que a gente falou de colocar verduras e proteínas nos pratos, comer o docinho depois de uma refeição principal, isso serve para todo mundo. Isso é saúde, gente. Isso é saúde. Isso serve para todo mundo, independente de você ter diabetes ou não, tá Uhum. certo? E para quem tem diabetes, não precisa evitar sair para comer, basta ter uma estratégia e cuidar. Sim. Cuidar, que dá para comer de tudo, e comer de tudo não é comer tudo. E ter uma visão também, né? Legal a gente reforçar isso também, que eu já falei mais cedo.
mas é ter uma visão de aprendizado, né? Então, assim, tá disposto a aprender. Ah, eu saí, eu comi algo que eu acho que eu não podia comer e eu tive uma hiperglicemia ou tive uma hipoglicemia. Calma, né? A contagem de carboidrato não é 100% exata. Você não vai acertar tudo da primeira vez, né? Você vai conseguir, com o aprendizado, chegar num 90%, sabe? Mas ainda em uma situação ou outra, você vai precisar monitorar a glicemia, né? Então, assim, ela vai te ajudar muito na maior parte do tempo, mas vai ter casos que vão estar fora do seu controle. Vai ter casos onde vai ter outros fatores além da alimentação que vão poder levar a sua glicemia, mas isso é a menor parte dos casos, né? É interessante você entender que vão ter casos onde você vai sim, né, ter muito mais tranquilidade, ter muito mais paz, né, conseguir sair, comer algo diferente, sem se preocupar tanto com a glicemia, mas a gente vai ter também casos onde vai ter coisas fora do nosso controle, né? E tá tudo bem. A gente vai conseguir contornar isso, tem que entender o que que aconteceu, tem que entender o que que pode ser tentado diferente, né? Então, o diabetes é tentativa e erro. Em muitos casos, você vai ter que errar e você vai ter que enxergar esse erro da maneira certa para você conseguir acertar da próxima vez.